Bem-vindos de volta, queridos. Fico feliz em tê-los aqui comigo. E agora nós vamos dar início ao nosso primeiro módulo do nosso curso sobre propriedade intelectual com foco em direito marcado. Eu vou falar, na verdade, sobre o campo das marcas, né? A importância do registro da marca no INPI. Você já está preparado? Eu peguei aqui, olha, o meu café, já peguei minha água, já estou aqui pronta. Espero que você esteja também. Vamos então dar início. Eu quero falar novamente, eu sei que eu já falei na apresentação, né, mas eu quero falar sobre os tópicos desse primeiro módulo. Na verdade, esse primeiro módulo eu vou falar mais sobre a parte introdutória, eu vou falar sobre o que é a propriedade intelectual, essas suas definições, né, a conceituação geral sobre a propriedade industrial, também a importância do ensino da PI, principalmente nos dias atuais, né, com essa inovação tecnológica que todos os dias nós estamos vivendo na prática. Então, neste momento, eu gostaria de convidar você para compreender, né? De repente você não tem muita familiaridade com esse termo de propriedade intelectual, e eu vou mostrar para você as definições legais do que é a PI. De acordo com Duarte e Prestes, a propriedade intelectual ela é um ramo do direito cuja finalidade é a proteção dos bens imateriais oriundos da criação humana, né? Sejam eles de cunho artístico, literário, científico ou tecnológico, protegidos para que o detentor, né, dessa ideia, dessa criação, ele possa ter o reconhecimento da sua propriedade, além de poder fazer jus à exploração econômica da sua criação. Então, propriedade intelectual, né, como o próprio nome diz, tem a ver com as nossas ideias, com a criação do intelecto humano. A OMP também, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela define a matéria de PI como sendo direitos relativos às obras literárias, artísticas, científicas, as interpretações, as emissões de radiodifusão, as invenções de todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais, denominações comercial, a proteção contra a concorrência desleal, que nós vamos falar mais adiante, muito importante, e todos os outros direitos inerentes a essa atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. A Bia Giotti, também, de 2014, ressalta que a propriedade intelectual é um fator determinante para o desenvolvimento econômico e social sustentável de uma nação. Um país, para que ele possa aumentar a sua competitividade, ele precisa criar um ambiente de negócio de modo a assegurar às empresas a proteção e ao investimento e ao estímulo à criação e à capacitação tecnológica inerente a essa questão das ideias e invenções do intelecto humano. Tudo bem? A OMP, a Organização Mundial de Saúde, ela destaca o seguinte, ela fala que a propriedade intelectual é dividida em 3 grandes classes. Eu queria mostrar aqui para vocês. Primeiro, ela fala sobre a questão do direito autoral, que é uma classe, depois vem a proteção sui generis e depois vem a propriedade industrial, que é, na verdade, a área que nós vamos trabalhar aqui com mais atenção, que eu vou trabalhar no campo das marcas. A propriedade industrial, ela é uma ramificação da propriedade intelectual. Em relação ao direito do autor, nesse primeiro ponto aqui, né? O que seria esse direito do autor? Seria a questão mesmo do direito que o autor que cria uma obra, um pesquisador, um artista, né? Seja um compositor, ele tem esse direito de controlar o uso do que faz com a sua obra. E esses direitos conexos também são aqueles que protegem os artistas, intérpretes e executores de uma obra, os produtores, os fonogramas e gravações sonoras de empresas de radiodifusões, são, né, conexos ao direito autoral. E esse programa de computador trata-se da questão de proteção de software, né, são a questão mesmo de algumas tarefas que são atualizadas, que são executadas e programadas para instalar em computador, né, pode ser denominado também como códigos e algumas situações nesse sentido. Temos também a questão da proteção sui generis, que aqui já trata sobre a questão de cultivares, topografia de circuitos, acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicionais, dentre outras coisas. Mas eu quero que vocês foquem comigo e eu vou dar mais atenção à questão da propriedade industrial. Como eu falei, ela é um ramo da propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual, na verdade, ela é muito abrangente, abrange muitas áreas de atuação. E eu não conseguiria, em um curso de 40 horas, né, falar sobre toda essa
essa importância e a sua abrangência. Por isso, nós decidimos falar sobre a importância da propriedade industrial, especialmente no campo das marcas. Além das marcas, a propriedade industrial fala sobre patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, mas isso eu vou falar mais adiante. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a propriedade industrial. Bem, a propriedade industrial, ela é regida pela Lei 9.279, de 96, e ela é um ramo da propriedade intelectual, como eu falei para vocês há pouco, né? Essa lei, ela norteia os direitos e os deveres relativos ao interesse social e o desenvolvimento econômico do país, especialmente no tocante às atividades industriais. A propriedade industrial, ela protege o inventor, o criador, né, seja o empresário, em diferentes frentes. Seja na criação da sua exploração de um produto inovador, aquela ideia diferente, nova que ele teve, né? Ou também na questão do registro da sua marca, do seu empreendimento. E a propriedade intelectual, né, esse conjunto de normas, na verdade, ela assegura que nenhuma pessoa se aproprie de maneira indevida, né, da invenção ou da ideia, de uma ideia que não é sua. Essa é a garantia. E qual é a importância de estudar, né, sobre a propriedade intelectual, a importância desse ensino? De acordo com Porto, Ferreira e França, 2022, ele discorre que, diante dessas mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo, né, na sociedade contemporânea, essas mudanças elas devem sim refletir também na área da educação. Então, para a Bioagiote, a questão da PI ela deve ser trabalhada maciçamente, inclusive por meio de campanhas publicitárias na mídia. O autor destaca que existe um grande desconhecimento do assunto entre a população. Até mesmo para ele, nas universidades, esse assunto ele é pouco divulgado para os alunos. E isso é verdade, porque olha, eu sou formada em Direito, mas o curso de Direito, que é o curso que trata sobre as normas jurídicas, eu não tive esse ensino da propriedade intelectual, assim, com muita ênfase. Então, eu aprendi de maneira muito genérica. Eu já estou aprendendo a importância da propriedade intelectual e de se disseminar esse ensino agora, através do meu mestrado, que é na área, né, de PI e inovação. Então, é de suma importância a promoção de ações de capacitação, visto que a cultura da inovação ela é crucial dentro das organizações, e todas as organizações, inclusive as instituições de ensino, que é o nosso caso, né? A OMP também, ela fala que, ao falar a questão da relevância do ensino sobre PI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela assegura que a gama de estudantes que seriam beneficiados com a educação de PI, ela é muito grande. Por quê? Porque se inclui estudantes de economia, de direito, de administração, de engenharia, de jornalismo, enfim, são várias as áreas, né? E, naturalmente, uma maior variedade de programas de ensino deveriam incluir a questão da TI em seus currículos, né? Nos seus planos pedagógicos. Mas diante dessa situação, diante dessas lacunas que ainda existem sobre a questão da cultura, disseminação do PI, é que o nosso curso vem para, digamos, contribuir para que você tenha um pouco mais de conhecimento dessa área. Figuras aqui, essas imagens para você ver, porque você pode falar assim, tá, a UMP fala que é importante, alguns autores falam que é importante, mas como é que eu consigo verificar de forma prática no meu dia a dia para eu saber se realmente é importante eu estudar sobre a propriedade intelectual? Olha, a propriedade intelectual ela está diretamente em conexão e relacionada com essa questão da inovação tecnológica. Uma coisa não é separada da outra. Eu coloquei algumas imagens aqui, você lembra que lá na antiguidade, né, quando começou essas relações comerciais, existia ainda a questão de trocas, né? O povo chamava de escambo, que era troca de mercadoria, que você, às vezes não tinha dinheiro, então você dava um produto e recebia um outro produto, né? Trocava qualquer tipo de produto como se fosse uma permuta, né? Que era chamado escambo. Isso está bem aqui, deixa eu destacar aqui para vocês, ó, até trouxe aqui uma figura para ilustrar para vocês. Só que essas mudanças, né, com o tempo foi ocorrendo mudanças e claro, olha, aqui coloquei essa figura, achei bem interessante, a evolução, um exemplo da evolução do dinheiro, porque isso consequentemente evolui também toda a questão do mercado, da comercialização, né? Antes era a questão da troca, aqui ó, você tem até uma vaquinha aqui, depois já veio a questão do dinheiro, depois já veio o dinheiro já passou a ser, além de papel, passou a ser em metal, depois já veio cartões, depois já veio
dinheiro virtual, e depois já veio tantas coisas. Hoje nós já estamos com Pix, né? E logo mais, provavelmente, alguns anos vai surgir uma nova ferramenta ainda mais avançada. Essa é a tendência. Os produtos também, veja, a embalagem, de quando surgiram os produtos, era uma embalagem diferente. E agora a embalagem está muito mais prática, muito mais moderna. Olha aqui, ó, esse daqui também, olha, o leite de moça, como era no início, né, do surgimento em 1921 e como está hoje. A embalagem mais compacta, mais moderna, o produto é o mesmo, mas a tecnologia ela vem diferenciando a forma como esses produtos vêm sendo entregues no mercado. Da mesma forma que o Nestlé, ó, muda tudo. Então, a nossa relação de comércio, a nossa relação do dia a dia, tudo se esbarra nessa questão da tecnologia. E aí, eu quero depois, mais adiante, eu vou chamar a sua atenção, porque se você pode pensar, tá, mas no meu dia a dia, por exemplo, naquilo que eu como, o que que tem de propriedade intelectual nisso? Eu trouxe aqui o exemplo do açaí. O açaí é o ouro aqui do norte do país, né? Quem não toma açaí? Provavelmente a grande maior parte da população, especialmente a amapaense. Aí você pode verificar, tudo bem, o açaí é um produto da natureza, um produto ok. Mas olha, quantas propriedades intelectual tem no açaí? Eu trouxe aqui para você dar uma ideia. No açaí, naquele produto gostoso, alimento que você consome, né? Muitas pessoas costumam consumir, inclusive diariamente, nós podemos tirar de propriedade intelectual o açaí o quê? A patente, direitos autorais, o design. Podemos também fazer a certificação de origem e qualidade, né? Que também tem relação com a indicação geográfica, bem aqui. Podemos ter o registro de marca, né? Se esse açaí tiver algum diferencial, você quer registrar uma marca para ele. Tem também a questão do segredo industrial, porque aqui nós tomamos açaí de um jeito, mas tem lugares que tomam açaí de uma outra maneira. Então, cada um tem os seus segredos, né? Industrial. Então, nós temos sim propriedade intelectual, desde aquilo que nós comemos, nos alimentamos, nós compramos, tudo. A exemplo disso, ó, o meu celular, há uns 2 dias já caiu uma mensagem que precisa ser atualizado. Sempre cai isso. Às vezes eu deixo, né? Fico adiando um pouco porque demora. Mas se eu não atualizar o sistema dele, uma hora vai dar problema. Por quê? Porque existe uma nova atualização do hardware, do software, que vai trazer um melhor aperfeiçoamento para o funcionamento desse aparelho. Então, é inevitável. Nós estamos vivendo nessa nova era digital, era tecnológica, e onde a propriedade intelectual está muito envolvida na nossa vida cotidiana. Então, é por isso que eu encerro aqui esse primeiro bloco, esse primeiro módulo, agradecendo você e dizendo já, convidando você para irmos para o segundo módulo. Nesse segundo módulo, eu vou falar sobre a legislação, sobre a importância, né, da legislação de propriedade intelectual e industrial. Tá bem? Eu agradeço você por estar até comigo aqui, né? E vamos logo lá para o nosso segundo módulo.